Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando a segunda edição do Polling Off de Seuzinho, tudo bem? Meu amigo Gustavo Rodrigues, segunda edição do Polling Off, tá legal demais e a gente tem um convidado muito top hoje e vocês podem ter certeza que já ouviram falar muito e continuará ainda mais, né, Gustavo? É isso aí, muita coisa vem por aí, né? Muita coisa boa. Para o pessoal que acompanha a gente, já temos o nosso primeiro programa lá no YouTube, né? Nossa entrevista completa com o Elinho Garcia, ex-jogador de basquete, treinador hoje do César Franca Basquete. E da seleção, né, Gustavo? E da seleção brasileira também, né? E hoje, nosso convidado, Ivo Gonçalves, pai do nosso querido jogador Estevão, que hoje atua no Palmeiras, grande Cracaço de revelação do futebol brasileiro, um dos principais nomes da atualidade, né? Ivo, tudo bem? Tudo bem, agradecer o convite de estar aqui, estou muito feliz de estar participando com vocês. E vai ser um papo bom. Falar de muitas coisas, falar. Creio que vai ser um papo legal. Isso aí, muita coisa boa para falar, né, Disseuzinho? A gente começa geralmente falando um pouquinho sobre a vida do nosso convidado, né? A gente sabe que você tem uma relação muito boa com Franca, né, com a nossa região aqui. Você nasceu em Franca, Ivo? Nasci em Franca. Nasceu em Sou Franca? nascido aqui, toda a família daqui. Uhum. Conta um pouquinho pra gente, então, sobre a sua infância, a sua adolescência ali, como que era o Ivo molequinho? Vixe, o molequinho era meio... Fazia muita bagunça, né? Nós somos uma família grande. Minha mãe teve 8 filhos, eu sou o caçula, né? Sou o caçula, cresci em Franca, junto com meus irmãos. Depois joguei futebol, né? Tive uma participação, fui pra Francana, joguei um pouco na Francana e era goleiro. Era goleiro, Goleiro meia boca, né? E por destino o Estevão virou atacante e goleador. Né? Na verdade o Estevão, eu fui goleiro, depois eu fui treinador de goleiro, treinador de goleiro da Francana. Quando o Estevão tinha entre 6, 7 anos, ele queria jogar no gol. Né? Até nós compramos uma luvinha para ele, e eu treinava os goleiros e ele começou a treinar no gol. Mas eu percebi que ele não tinha muito jeito, não. Aí eu tirei ele de cabeça e falei, não, vai pra linha que os gols que eu tomei, você vai fazer todos os goleiros aí. E hoje ele tá descontando tudo aí. Eu vou contar, sem comparação, mas é a história parecida. Não tem o Rei Pelé que o filho quis ser goleiro? Sim. É o Edinho, né? E o Messi, falar Messi, que era o Estevão, né? O Estevão, a gente sabe que é craque de bola, e a gente acha que vai, não, sem querer comparar com o Rei Pelé, mas eu acho que vai trilhar um caminho muito alto. Aí Futebol, nesse né, caso Gustavo? foi o inverso, né? Você é o goleiro e Goleiro. o filho. É o inverso, né? É o inverso. O pai goleiro e o filho, é isso aí. e o filho atacante, Inclusive, né? assim, a gente... Até hoje, né? De vez em quando a gente vai brincar e eu vou pro gol e o Estevão, né? E a gente faz competição, assim, de chute. Aham. Claro que hoje já não tem mais aquela mesma agilidade, né? Hoje ele ganha de mim, mas uns anos atrás eu dava um trabalho ganhava, pra não? ele. Não, dava um trabalho pra ele. Né? Tá certo. Oi, você falou que foi jogador, né? Teve a experiência de ser goleiro, mas você chegou a jogar profissionalmente ou só no futebol amador mesmo? Sim, não, eu tive participação na Francana, quando a Francana disputou a Série A2. Uhum. Nossa. Era o terceiro goleiro da Francana, fui a alguns jogos. E tive essa caminhada aí, mas não cheguei muito longe, não. Só estive aqui, fui pro Mato Grosso uma vez, Rondonópolis, sofri muito lá, depois voltei. Mas aí depois encerrei a carreira, não consegui ir muito longe. Hoje, graças a Deus, o Estevão tá realizando meu sonho. Que bom, né? Só o pai mesmo pra querer que o filho seja melhor do que ele, né? Como se só o pai mesmo. Assim, hoje, graças a Deus, eu vejo o sonho realizado na vida dele, eu fico muito feliz. Inclusive ontem, assim, eu tava lá, eu conversei com um amigo meu e estive lá no Palmeiras, eles estavam mostrando toda a estrutura que eles dão pro profissional, toda a estrutura que eles dão, eu fiquei encantado. A estrutura do profissional deles é coisa do outro mundo. E ali passou um filme na minha cabeça, sabe, assim, o tempo que eu tive na Francana, o que a gente passou aqui, e hoje ver meu filho lá, tendo essa estrutura, tudo, eles oferecendo tudo que eles oferecem lá, para ele ter condições de ser profissional, tudo, assim, para mim é uma felicidade muito grande. Que legal, né, Gustavo? Bacana demais. E assim, você teve passagem pela Francana também, não só como jogador, né? Como você falou, como goleiro, mas depois, o momento maior da sua vida dentro da Francana foi como preparador de goleiros? Sim, aí depois, passou muito tempo, eu comecei a treinar ser preparador de goleiros. Né? Aí eu treinei profissional também, tive um tempo no profissional. Depois fiquei um tempo no futebol feminino de Franca também, que disputou vários campeonatos. Né? E aí
encerrei minha carreira depois que eu comecei a treinar o Estevão. Aí você focou mais na carreira dele. Foquei mais na carreira do Estevão, assim. Aí depois, desde novinho, eu vi que ele tinha potencial para chegar longe. E aí eu comecei a dedicar, né? Fiz um projeto na vida dele e comecei a dedicar, dar treino para ele, trabalhar perna direita, perna esquerda, trabalhar cabeceio, trabalhar os fundamentos dele. E graças a Deus tá aí, dando resultado. Era uma pergunta que eu queria fazer. Você já respondeu, que legal. Então, desde pequenininho você enxergou o sucesso e começou a treinar com o pai mesmo. Cara, eu falo assim, ó, a questão do Estevão, assim, ó, ele foi projetado para isso. O Estevão foi projetado para futebol. Porque desde os 6 anos ele me acompanhou e eu senti que ele, é claro. Diferente? Você vê que você já trabalhou diferente, porque assim, ó, porque também tem os dois lados. Eu tô nesse mundo da bola há muitos anos. Então eu tenho uma visão um pouquinho, eu conheço um pouquinho, eu sei. E assim, tem muitas pessoas que querem que o filho seja jogador de futebol, sim, mas às vezes não tem a mesma visão, às vezes não enxerga do mesmo jeito, às vezes quer forçar uma barra que não é aquilo que o menino quer. Entendeu? Então você tem que ter esse ponto, você saber se realmente é aquilo que o menino quer. Às vezes o menino... porque o futebol envolve muitas coisas. Sim, não é só jogar futebol. Você tem que entender, tem que saber. Às vezes tem menino que tá na posição errada, às vezes o menino tá no lugar errado. Você entendeu? Então, assim, se eu, pela minha vontade, eu colocaria o Estevão no gol, porque eu sempre fui goleiro, eu sempre fui treinador de goleiro, mas eu percebi que ele tinha outro dom, o talento dele era outro. Então eu procurei trabalhar em cima do talento que ele tem e descobrir qual é o limite que o menino pode chegar. Porque se você não entende isso, muitos pais forçam a barra e às vezes forçam o menino e o menino leva o menino a ter uma decepção na vida dele. Entendeu? E eu já vi muito, assim, esses anos de futebol que eu já vi muitos questão disso. É até bom eu falar isso aqui, eu queria uma oportunidade sempre de estar falando isso. Porque tem muitos pais, às vezes, que querem projetar no menino, às vezes, uma coisa que ele não é, que ele não vai chegar. E você precisa entender o limite do seu filho. E às vezes existe muita comparação. Eu vejo muito pai comparando. Ah, mas o Estevão chegou, o Estevão tá lá. Às vezes eu tô falando aqui, mas eu dava treino pro menino. Ah, eu também vou dar que vai dar certo. Às vezes não é assim. Tem um dom também, né? Tem um dom. Você trabalha em cima do dom. Só o dom você não consegue. Então você tem que trabalhar em cima do dom que o menino tem. Às vezes o menino não tem um dom de futebol, mas ele tem um dom de música, tem outros dons. Então você tem que descobrir aquele dom e trabalhar em cima daquilo. É o que eu fiz. Eu descobri que o Estevão tinha um dom de jogar futebol. Desde pequenininho, desde os 6 anos. Entendeu? Ele era canhoto. Então o que eu falei? Vou projetar ele, vou formar ele como jogador, só que eu preciso trabalhar tudo na parte dele, para chegar aonde ele chegou hoje. Então eu trabalhei perna esquerda, perna direita, trabalhei o psicológico dele, trabalhei tudo para que ele pudesse chegar lá, entendeu? Então sempre que eu falo para ele, Estevão, até hoje, ele está com 16 anos, eu falo, Estevão, você não está pronto ainda, você não está pronto, nós estamos aqui com você, a hora que você estiver pronto, eu falo, agora você está pronto. Entendeu? Então, e hoje, graças a Deus, eu consigo controlar isso. Eu imagino que por você já ter essa vivência no meio do futebol, foi um pouco mais fácil ou menos difícil, né, de você fazer esse processo. Mas assim, você explicou que como foi esse início, né, você viu o potencial, o talento que ele tinha. Mas muito rapidamente, o Estevão já foi alçado a comparações com grandes jogadores, o apelido Messinho, né, que é até um pecado, né, a gente, porque assim, imagino para vocês, quando ele era criança, devia ser muito difícil você trabalhar isso até na cabeça dele, né? Como que foi para você já ter uma responsabilidade tão grande com ele tão novo? Na verdade é o seguinte, esse apelido Messinho, ele não tinha apelido Messinho. Isso veio através de uma reportagem, não sei se vocês viram uma vez, que aconteceu no Cruzeiro. Mas ele já estava com 9, 10 anos? Eu estava com 11 anos. Com 11 já? Então, ele não tinha. Aí, pelaquela matéria que eles fizeram, a repórter, não sei se ela quis divulgar muita matéria e disse, ele é conhecido como Messinho aqui no Cruzeiro. E não era. Não era. Não era a notícia, o apelido. Sabe aquela matéria que você tenta colocar algo para dar um destaque? Foi um pouco mais tendenciosa, assim. Isso, e aí pegou. Aí todo mundo Messinho, e ele, assim, na verdade, ele não gosta. Esse apelido de Messinho, um dos ídolos dele, o exemplo dele é o Messi. Mas essa comparação que não é boa. É isso que eu estou falando, toda comparação não é boa. E ele percebeu que essa comparação, até hoje, se você falar Messinho, ele vai falar para você, não, meu nome é Estevão, porque eu quero construir uma história. Mas tá certo, né? Tá certo. A gente pega um dos maiores jogadores da história, que é o Messi, talvez seja um fardo, né? Isso. Novo, 16 anos apenas, talvez pode prejudicar a carreira. E fica comparando ao Messi ainda. A gente sabe que pode chegar, se Deus quiser, até mais.
Mas realmente atrapalha. Atrapalha porque coloca um peso na criança peso. que às vezes não precisa. Com 16 anos atrapalha. Imagina com 11, né? Então, Com 11 assim, anos, mas é até bacana que eu acho que a gente. Eu acho que você nunca tinha falado sobre isso e a gente também nunca tinha ouvido falar. Que ele não tinha esse apelido. Não né? tinha. Não Porque, tinha. A verdade é essa, ele não tinha. Aí depois daquilo que começaram a Messinho, aí saiu aquela matéria no Fantástico. Sim. E aí, Fantástico, a força que tem. Aí saiu, começou todo mundo Messinho. Tanto é que na transferência dele do Cruzeiro pro Palmeiras, que a gente vai chegar nesse assunto ainda, na época o nome era só o Messinho no Palmeiras, Messinho vai pro Palmeiras. Aí ali já tinha pegado o apelido, e aí por conta dessa matéria já tava expandindo, né? Já estava expandido, aí é difícil você tirar, né? E assim, querendo ou não, é porque assim, ó, ficou muito por causa da característica dele. Canhoto, né? Canhoto, ele conduz a bola muito perto do corpo, habilidoso, entendeu? Então ele tem um pouco dessa característica, ele era franzininho, pequenininho, hoje ele já não é mais, não tem, porque ele já cresceu, já tem, né? Então, mas o apelido, ele ficou como um marketing, assim, sabe? Então as pessoas, para identificar, quem que é? Esteve, não, o Messinho. Aí as pessoas já, o Messinho do Cruzeiro, que saiu do Cruzeiro, tal. Mas assim, questão de comparação... Ficou meio inevitável, né? O apelido. É que eu acho que assim, depois, a gente vendo de longe, né? Eu acredito que depois que ele foi pro Palmeiras, que meio que tirou um pouco esse apelido, né? Porque aí virou só o Estevão mesmo, e aí ele já foi tendo uma proporção maior, seleção de base e tudo mais. Mas antes da passagem dele no Cruzeiro ali, foi grande parte com esse apelido, né? Como nós chegamos no Palmeiras, ele já tinha esse apelido de Messinho. Sim. Só que a primeira entrevista que ele deu... O próprio repórter do Palmeiras falou, mas assim, ele falou, não, ele ligou, ele próprio teve essa atitude de ligar o repórter do Palmeiras e falou assim, eu não gosto que você me chama de Messinho, eu quero o Estevão vir pra cá pra construir a minha história como Estevão. Personalidade, né? É isso aí. Ele ligou, até hoje o repórter fala isso, falou para dar parabéns pro pai. Então, assim, ele tem a cabeça muito boa e ele quer construir a história dele. Não que Messi, assim, muitas pessoas falam, é bom ter um Messi. Sim, quem gostaria de ser comparado com o Messi? Todo mundo gostaria de ser comparado com o Messi. Mas, por outro lado, atrapalha porque gera uma cobrança em cima desnecessária, né? O Estevão, né? A gente sabe que, inicialmente, o primeiro clube dele foi a Francana, e depois da Francana foi pro Cruzeiro? Não, ele teve nas escolinhas aqui de Franca. Ele passou por algumas escolinhas aqui. Conta pra nós. Até citar nome às vezes, porque ele passou em algumas escolinhas. Certo. E hoje, você sabia que quando o pai é bonito, todo mundo quer ser. Quando o filho é bonito, todo mundo quer ser pai. Então ele passou por algumas escolinhas aqui em Franca. E aí, numa dessas escolinhas, tinha um rapaz que estava vendo o treino. E ele é de Belo Horizonte. Chama Marcos, e ele tem uma empresa lá em Belo Horizonte, e ele disse, olha, depois que eu vi seu filho jogar, eu fiquei umas 3 noites sem dormir, eu preciso levar ele pro Cruzeiro. E o Estevão tinha o quê? 8 anos. Eu falei, rapaz, eu não vou para Belo Horizonte de jeito nenhum. Ele falou, não, eu preciso. Aí gravou um vídeo lá e levou lá pro Cruzeiro. Aí ele chegou em mim e falou assim, ó, eles querem que ele vá pro Cruzeiro, fazer uma avaliação lá. Eu falei, não vou. Ficou 1 ano assim. Vai, não vai. Chegou um dia, aí nós oramos, nossa vida é sempre baseada em direção de Deus. Aí eu e minha esposa orou, falou assim, é a oportunidade da nossa vida. Né? E aquilo que eu falo, assim, ó, quando nós decidimos partir daqui, eu sabia o que eu tinha na mão. Porque eu já sabia também que o Estevão, o talento dele, o potencial que ele tinha, eu sabia o que eu estava fazendo. Eu falo isso porque, às vezes é bom falar isso, porque eu já vi muitos exemplos ruins. De pais que tomam, às vezes, decisões, faz loucura, e às vezes depois não dá certo, fala assim, mas por que não deu certo? Então você tem que ter consciência daquilo que você faz. É importante eu falar isso, porque você sai com uma criança de 8 anos aqui, porque nós saímos sem nada. Nós pegamos nossa mudança, você entender nossa mudança, nós saímos em cima de uma caminhonete. Nós levamos um colchão, uma geladeira, e nós fomos uma mudança sem nada. Chegamos lá, alugamos uma casa, né? E esse rapaz falou, não, pode deixar que o aluguel eu vou pagar para você durante alguns meses. Mas assim, se ele falasse, eu não vou pagar aluguel hoje, mês que vem nós estávamos sem onde morar. Então foi um risco muito grande que a gente... Né? E quando nós chegamos lá, eles gostaram do Estevão. O próprio treinador... Imediato gostou? Gostaram, só que o próprio treinador, quando viu a idade dele, viu o que nós estávamos fazendo, ele mesmo falou assim, você é doido. Vim com uma criança de 8 anos para cá. Entendeu? O risco é muito grande. Vocês deixar tudo lá, abandonar tudo, porque nós não tinha renda.
entendeu? Não tinha... Com 8 anos, 9 anos, quando nós chegamos no Cruzeiro, eles não pagam para criança de 8, 9 Porque anos. a cidade não pode assinar contrato também, nem nada? Não tem nada. A única pessoa que tinha que ajudar era esse Marcos, que pagava o lugar para nós e dava uma ajuda para a gente se manter lá. Uma ajuda para a gente... E aí nós chegamos lá, e o Estevam começou a destacar, e aí surgiu um campeonato lá em Goiânia, que se chama Gol Camp, que tem vários times de todo lugar. E nesse campeonato o Estevam foi destaque, foi artilheiro, foi campeão. E quando nós chegamos lá em Belo Horizonte, esse treinador fez um relatório e mandou pro Cruzeiro. Falou, tem um moleque diferente aqui. Aí que a nossa vida começou a mudar. Aí que eles começaram a tratar nós diferente. Aí que arrumaram emprego, aí que deram ajuda de custo, aí que começou a surgir todas essas coisas. Né? Alguma valorização maior, né? Isso, inclusive, quando nós fomos para lá, o Estevam começou a estudar numa escola onde todo dia tinha briga. Entendeu? Porque eu tô contando isso porque às vezes a pessoa fala, oi, você tá bem, você tá no processo. Mas ninguém lembra a história, é muito difícil, assim, eu falo que esse meio é muito difícil. Esses 8 anos que nós ficamos lá, o começo não foi fácil. Nós, assim, eu falar pra você que nós passou fome, não passou, mas quase passou, foi um começo muito difícil. Porque, assim, ó, uma criança de 8 anos, e corre o risco de tudo, você entendeu? E aí, através desse campeonato que deu uma virada de chave. Que aí que eles começaram a tratar bem nós, começaram a ver uma diferença do Estevam. O Estevam começou a disputar os campeonatos, destacar. E o Estevam estudava numa escola, a escola todo dia tinha briga. Aí, certo dia, apareceu uma escola para ele, que deu a bolsa para ele, que é o Colégio Batista, um dos melhores colégios de Belo Horizonte, porque eles são muito fortes no esporte, e chamou o Estevam para jogar futebol de salão para eles. Aí o Estevam foi estudar numa escola particular, através do esporte. Então foi tudo conquistando passo a passo. Nada caiu do céu, nada veio fácil. Então foi passo a passo. Através dessa escola foi melhorando mais, e aí que a gente conseguimos ir num passo a passo. E assim, o Cruzeiro, você falou desse início, né? Depois sobre essa questão do período da mudança, da valorização a vocês e também ao Estevam. Mas como que foi todo esse período da passagem dele no Cruzeiro? Foi muito importante mesmo pro jogador que ele se transformou? Muito. Hoje eu só tenho gratidão pelo Cruzeiro. Infelizmente aconteceu aquele episódio que assim, venderam o direito econômico do Estevam. Assim, na época eu falei, muitas pessoas às vezes criticaram, mas na verdade aconteceu ali, me colocaram dentro de uma briga política, né? Eram duas pessoas que queriam entrar no clube e colocaram, minha história é longa, você aqui vai precisar de uns 3 programas para explicar tudo o que aconteceu ali, né? Mas assim, questão do Cruzeiro, o que eles fizeram, todo mundo, até hoje, assim, ó, eu vou em Belo Horizonte, tenho amizade com todos os funcionários do Cruzeiro, assim, eu tenho só gratidão porque eles fizeram lá pelo Estevam, só gratidão mesmo, né? Mas infelizmente chega uma hora que o ciclo acaba. Eu senti que era a hora que não poderia ficar ali mais, porque tudo que aconteceu ali, aquela queda do Cruzeiro, envolvendo dívida, envolvendo tudo, ao ponto que às vezes eu chegava, o Estevam ia para treinar, funcionários que trabalhavam ali, às vezes não tinham o que comer, entendeu? Foi uma fase difícil para o Cruzeiro, todos sabem disso. Uma fase que o Estevam estava lá, por Estevam ter um destaque maior, então, graças a Deus, ele recebia, mas tinha umas pessoas que lá não recebiam. Nós tínhamos que tirar o dinheiro da cesta básica para funcionário, ajudar as pessoas que estavam ali, porque pessoas estavam muito tempo sem receber ali. Então, o Cruzeiro passou uma fase difícil, passou uma fase complicada. Mas nunca tenho nada a reclamar do Cruzeiro, o que ele fez pelo Estevam, a formação que eles deram para o Estevam, tudo que eles deram para o Estevam. Foi apenas aquele acontecimento que fez nós sair. Você acha que a briga política afastou, podemos dizer que afastou o Estevam do Cruzeiro? Foi mais ou menos isso? Sim, porque nós não tínhamos interesse em sair do Cruzeiro. Não tinha por que nós sair do Cruzeiro, né? E aí, na época, venderam o direito econômico do Estevam sem ele ter. Entendeu? A hora que nós ficamos sabendo do que tinha acontecido, inclusive hoje tem um processo na justiça, inclusive eu estou no meio desse processo. Então, assim, ó, envolveu muita coisa que não tinha como você ficar, sabe? O lugar não tinha ambiente para você ficar, entendeu? Então tinha processo, tinha polícia, tinha envolvido, inclusive teve um processo eu e o Cruzeiro. Então, assim, gerou um negócio que não tinha como você ficar mais. E aí, por exemplo, quando surgiu isso tudo, havia várias propostas para nós.
Entendeu? Proposta muito maior que do Palmeiras. Questão de financeiro, questão de condições, tinha muito maior. Mas é aquilo que eu falei, então nós sempre oramos e pedimos a direção de Deus, e a direção que Deus deu para nós foi o Palmeiras, que foi a menor proposta que nós tínhamos naquela época. Nós tínhamos propostas de times muito maiores. E a menor era do Palmeiras. Só que a proposta de trabalho, a maior era do Palmeiras. Em questão de estrutura, em questão de projeto, era do Palmeiras. E foi aí que a gente interessamos em ir. E hoje, graças a Deus, eu vejo que a gente tomou uma decisão certa, porque hoje nós estamos num clube que, em termos de projeção, de organização, em termos de estrutura, para mim é um dos melhores do Brasil. E são dois exemplos bem opostos, a gente pode dizer, né? Porque, por exemplo, o Cruzeiro, no mesmo período ali, por motivos diferentes, mas perdeu duas das maiores joias do futebol brasileiro, né? Um é o Estevão e o outro o Vitor Roque, né? Que hoje está no Barcelona. Verdade. E são 3 anos de diferença só de um para o outro, né? O Vitor Roque vai fazer 19 anos ainda. Não, então são 2 anos, né? Diferença. 2 anos. Então, assim, são duas das maiores joias do futebol brasileiro que o Cruzeiro acabou perdendo por aquele período que estava muito ruim financeiramente, administrativo também muito ruim, né? Já o Palmeiras, nos últimos anos, a base que mais vem conquistando títulos, conquistando todas as categorias. O Estevão fez parte disso, né? Na base. Ganhou a Copinha, que era um título que o Palmeiras não tinha em 2 anos consecutivos. Então, assim, vocês tomaram a decisão correta muito por conta do momento dessas duas equipes, desses 2 clubes, né? Isso, por momento, assim, ó, que nem eu disse para vocês. O Cruzeiro, hoje, a estrutura, a base do Cruzeiro, a gente sempre foi muito bem tratado lá. A gente sempre, assim, ó, hoje eu vou lá, tenho amigos lá, assim, ó, a briga foi lá em cima. Foi lá em cima, porque aqui, funcionário, o clube, a torcida do Cruzeiro, assim, eu não tenho nada, só elogio que eu tenho com eles. Mas o problema foi lá em cima, que fizeram coisas que não deveriam ter feito. Uma criança de 11 anos, você vendeu o direito econômico de uma criança sem falar com os pais, entendeu? Eu acho isso foi muito grave. Saiu aquela matéria e eu entendi que estava, assim, respingando no Estevão. Enquanto estava respingando nele, eu falei, não, eu seguro a bronca aqui. Inclusive, nós seguramos muito tempo ali, muitos diziam, sai daí, vai embora. Eu falei, não, nós vamos ficar. Inclusive, os empresários vinham com proposta maior, falando, nós vamos ficar. Mas eu entendi que começou a respingar no Estevão. E quando começou a respingar no Estevão, porque ele não é bom, uma criança de 11 anos, ela já começa a ter um entendimento. Então, aquelas matérias, aquelas notícias todas já começam a chegar no ouvido dele, chegava no clube, às vezes as pessoas comentavam, falavam algo. Então, comecei a perceber que começou a respingar nele, aí começou a atrapalhar o desempenho dele. Aí foi que nós tomamos a decisão de ir embora, que não foi fácil, mas a nossa vida é assim, tem hora que a gente tem que tomar uma decisão. Sim. E a gente tomamos e somos gratos ao Cruzeiro, mas também hoje a gente sabe que a gente está no melhor lugar que a gente deveria estar, que é o Palmeiras, que tem dá tudo pro Estevão. Inclusive, quando eu disse para vocês, hoje nós falamos, nós ficamos admirados. Assim, o que eles fazem pro atleta, o que eles dão de condições, a estrutura que eles têm é coisa do outro mundo. Coisa do outro mundo. Hoje você entende que o Palmeiras é o time mais bem estruturado do país? Cara, eu não conheço todos, mas pelo que eu vi ontem, que eu presencio ali, em questão de organização, eu posso dizer que ele está entre os primeiros, porque é coisa que se você for lá um dia, você vai falar assim, realmente, eles estão à frente de muitas pessoas, muitos clubes aí. Toma adendo, parabéns pela atitude quando você falou que iniciou no Cruzeiro, e as pessoas deixavam de receber, vocês passavam a cesta básica, até parte do salário. Parabéns por essa atitude. Quem chegou a falar mais ou menos parecido foi o Elinho aqui, né? Que ele falou que ninguém faz nada sozinho, sempre precisa... Sim. Do nós, né? Parabéns pela atitude. Eu tenho certeza que esses funcionários vão lembrar de vocês o resto da vida também, viu, Gustavo? E assim, você explicou que vocês tiveram o apoio de uma pessoa, né? Quando vocês foram para lá, e vocês retribuíram isso para várias outras pessoas no momento difícil do clube. Realmente uma atitude muito bonita, né? Exatamente. E assim, falando sobre a categoria de base, né? O Estevão hoje já está no profissional, né? Já é, mesmo com 16 anos, muito precoce, né? Mas pelo talento que ele tem, merece e já está desempenhando no futebol profissional do Palmeiras. Ele estreou no jogo do título do Palmeiras, né? Campeão brasileiro. Justo lá no Mineirão contra o Cruzeiro. Justo no Mineirão contra o Cruzeiro. Como que foi pra você, cara? Tipo assim, menino de 16 anos, estreando no Mineirão contra o Cruzeiro e sendo campeão já. Eu falei pra ele, Estevão, isso aí é coisa que só Deus faz. É verdade. Não é coincidência. Você ser campeão lá no Mineirão contra o Cruzeiro. No primeiro jogo. No primeiro jogo dele. E assim, eu falei pra ele, parabéns, que... Pra mim foi emocionante, é claro. Você vê um menino de 16 anos. A gente projetou, trabalhou pra que ele chegasse, mas eu nunca imaginei que ele com 16 anos
poderia hoje estar no Palmeiras, no time profissional, né? Então, assim, para mim foi um motivo de muita alegria. Inclusive, eu tava lá. Sim. Fui, né? Assisti o jogo, tive lá com ele. E, assim, chorei bastante, emocionei. E, graças a Deus, assim, ele tem esse título. Até, inclusive, eu fui agora lá no Palmeiras, lá no CT deles, e tem a foto de campeão. E eu tava andando com a minha esposa. Eu falei, aqui, ó, o Estevão entrou na história. A foto dele tá aqui. Ele já tá na foto do título. Já tá na foto do título. No famoso pôster, né? Isso, no pôster, tá lá na parede. E não é qualquer um, não. Assim, ó, hoje eu falo que esse mundo do futebol, muitas pessoas dizem assim, não, Estevão nasceu com o dom, Estevão nasceu com o talento. Gente, não é assim. É um preço muito alto que você paga. Às vezes as pessoas pensam, mas o jogador ganha muito. Mas a vida te dá muito. Tira muito, quer dizer. Né? Até, porque assim, ó, o Estevão hoje, se você pegar o Estevão hoje, ele não tem vida, irmãos. Hoje o Estevão, a vida dele é futebol. A família tem que estruturar bem, né? Tem. Hoje, por exemplo, o Estevão tem 16 anos, Estevão estuda online, não pode estudar na escola, porque não tem tempo, as viagens, né, tudo. Amigos. Ele tá na idade de primeiro, segundo ano colegial, né? Segundo ano colegial, né? Você entendeu? Então, assim, amigos. Em Franca mesmo, Estevão, eu não lembro qual o último dia que ele veio. Inclusive, final do ano, ele voltou da Copinha. Falei, agora nós vamos ter umas férias com o Estevão. Voltou vir pra Franca. Ele já apresentou no profissional 2 dias depois, não teve nem tempo de vir pra cá. Natal, Ano Novo, ele passou treinando. Tá agora, né? Entendeu? Então tem um preço a ser pago, né? Então é importante falar isso, porque as pessoas falam, não, mas nasceu com o dom já. Não, é um preço alto que a pessoa paga. E falar nisso, tem a questão de competição também, né? Porque, assim, hoje a porcentagem de jogador que vira profissional é muito baixa. Sim. E outra, a pessoa fala, mas a pessoa tá no Palmeiras, mas tem gente que tá disputando séries menores aqui que o sofrimento é muito grande. A realidade do futebol é outra. Então, questão de competição, por exemplo, eu vejo no Palmeiras todo dia, acompanhei a base, vou lá todo dia. Assim, ó, toda semana chega um caminhão de menino fazendo teste, querendo chegar, querendo jogar. Então o menino tem que matar um leão por dia. Entendeu? O Estevão hoje está no profissional. O Palmeiras já contratou mais 3, 4, 5 jogadores. Então, assim, todo dia você tem que estar matando o leão. Imagina isso para a cabeça do menino de 16 anos. Deixa eu fazer uma pergunta que surgiu agora. O Estevão, a gente sabe que o Estevão já foi treinado maiores técnicos, que é o Abel, né? Hoje é o mais vitorioso do nosso país. Ele chegou a comentar se o Abel é muito bravo igual no jogo mesmo? Ou ainda não te falou nada? Boa pergunta. Cara, o Abel ele é muito profissional. O que o Estevão comenta dele, assim, ó, é que ele é muito profissional. Detalhista. É um cara que, assim, ó, não fala bobeira, é um cara que sempre fala as coisas certas, na hora certa, no momento certo. Então, é por isso que tá onde tá, chegou onde chegou. Entendeu? Ele o esquema dele de trabalhar, as coisas dele fazer é um pouquinho diferente de muitos treinadores brasileiros. Eu falo que já trabalhei na Francando com muitos treinadores. Eles conseguem separar muitas coisas. Assim, o que eu percebo ali é que eles têm uma organização muito grande, cada um no seu setor, cada um fazendo a sua parte bem feito. A escola portuguesa é diferente, tá? É diferente. Assim, ó, pelo que eu tenho acompanhado e converso muito com o Estevão a respeito disso. E hoje eu agradeço por o Estevão estar ali, porque ele tem aprendido muito. É mais um estilo europeu. Só para você entender, um estilo europeu que hoje o Estevão está tendo a vivência de estar ali junto com eles, entendeu? E ele chega a comentar com você também, assim, do elenco do Palmeiras, assim, qual o jogador que ele pega mais? Putz, pai, ele joga demais. Qual o jogador que ele mais admira no elenco? Assim, ó, o Dudu tá machucado, mas ele sempre admirou o Dudu, o Veiga, entendeu? Então são 2 caras que ele admira muito. Mas tem, até esses dias eu conversava com ele sobre lá, ele disse que tem 2 caras lá que, assim, questão de dar conselho, de aproximação, que é o Luan, que é o zagueiro, e o Marcos Rocha, que é o lateral, né? Que são os caras que encostam nele. E essas pessoas, né, que dão conselho, que incentiva, as pessoas que orientam ele. Então, assim, isso pra ele tá sendo muito bom, porque ele tá aprendendo muito com eles, entendeu? Legal, né, cara? Legal saber do Luan. O Marcos Rocha até imaginava, né, pela experiência, pelo tanto de conquista que tem, mas o Luan, o zagueiro,
Sim, o bacana Luan saber. conversa muito com ele, dá muito conselho pra ele, orienta muito ele, entendeu? Então, assim, isso é muito bom. É bom pra ele, ele tá crescendo, tá? Cada dia tá melhorando Um mais. dos líderes do grupo sempre. Esse é o verdadeiro papel do líder do grupo, né? Sim. Ô, Ivo, a gente sabe que, assim, o papel do pai, ele é fundamental, né, pro desenvolvimento como atleta, como ser humano também, para um jogador de futebol. E a gente vê muitos casos de pais que foram muito importantes para os filhos, e a gente sabe de exemplos também de pais que acabaram atrapalhando a carreira dos jogadores, né? Cara, para você sempre focou muito nisso? Assim, no que você tinha que fazer para ser o exemplo, para ser referência para o seu filho e para direcionar ele sempre para o caminho certo? Sim, eu sempre foquei nisso e uma das coisas que eu sempre tentei falar com os pais, e muitos não ouvem, sabe? A verdade é que muitos pais, muitos atrapalham a carreira do filho sem perceber, porque ele mistura muitas coisas, entendeu? Uma das coisas que eu percebo mais nos pais, que eu procuro evitar no Estevão, muitos pais eu vejo que eles tiram a personalidade dos filhos. E um atleta sem personalidade, ele não vai conseguir. A hora que pegar um momento difícil, um jogo difícil, ele não vai jogar. Entendeu? O que é tirar a personalidade do filho? É pai que fica na beira do campo gritando. Eu já vi pais que ficam gritando, xingando o filho na beira do campo. Se você for na beira do campo, dificilmente você vai ver a maioria. Entendeu? A maioria. Então, isso, eu já vi criança que quando entra dentro de campo, ela joga preocupada com o pai. Entendeu? Com o pai. E o pai grita. Eu já vi pai acabar o jogo, pegar a criança, assim, fazer coisas que vocês até duvidam. Entendeu? Porque o menino fez o gol, o menino... Então, isso, sem ele perceber, ele vai tirando a personalidade da criança. Então, a criança... Na essência, né? Então, aí a criança, ela não tem a tomada de decisão que ela precisa. Então, a tomada de decisão dela é baseada naquilo que o pai falou. Entendeu? E outra, atrapalha. Às vezes o treinador fala uma coisa, o pai fala outra. Você vai tirando a tomada de decisão. Então, eu sempre treinei o Estevão, eu sempre levei ele pro campinho, até hoje. Até hoje a gente vai no campinho conversar. Não treino mais quem eu treinar, porque hoje já tem uma estrutura. Mas às vezes, o meu treino hoje, o que é? Eu pego ele, vou pro campinho, nós sentamos lá e nós conversamos. Nós somos amigos, nós conversamos. Pergunto para ele qual a dificuldade, que ele está sentindo dificuldade, o que ele precisa, e vou orientando ele aquilo que ele precisa. Entendeu? Mas eu vejo muito isso. Muitas vezes eu já vi muitos pais, às vezes, depois ficar reclamando porque o filho não conseguiu ser jogador de futebol. Por causa disso. O pai fica gritando, fica impondo uma coisa sobre os filhos. Entendeu? Isso é ruim pro menino. O menino chega dentro de campo, ele não consegue render aquilo que ele poderia render. Entendeu? Às vezes ele precisa tomar uma decisão errada e errar no jogo e ele aprender com o erro dele. Entendeu? Para que ele possa crescer. Tem pai que não permite isso do menino. Sim. Então eu sempre tive essa visão do Estevão, dou treino para ele, oriento ele, falo com ele, mas nunca você vai ver eu na beira do campo gritando, falando alguma coisa pro Estevão. Lá dentro é ele. Eu falo para ele, irmão, aí dentro é você. Quem vai ter que tomar a decisão de driblar, de tocar é você. Não vai ser eu que vou gritar com você, não vai ser eu que vou dar uma dura para você, entendeu? Eu posso te orientar, mas a decisão que você tem que tomar é você. Eu acho que assim é a nossa vida, a vida em todos os lugares. Mas a paixão pelo futebol, a emoção da criança, de pai, às vezes atrapalha. E aquilo que eu falei para vocês, às vezes a comparação. Entendeu? Eu já vi muito quando eu tava o Estevão mais novo, o Estevão às vezes fazia uma jogada, fazia o gol, o pai olhava com raiva. Eu já passei muitos momentos assim que, pelo Estevão destacar, entendeu? O Estevão destacar, isso gerar ciúme, gerar raiva em pais. Não teve nenhuma discussão com nenhum pai, não? Não, porque eu tenho até uma história aqui muito interessante. Nós estávamos nesse campeonato em Goiânia, o Estevão era destaque desse campeonato. Inclusive, eles fizeram uma placa para o Estevão desse campeonato, que ele foi o maior artilheiro desse campeonato. E esse campeonato disputa todos os times do Brasil. E nós estávamos um dia nesse campeonato, e eu sentei na arquibancada, tinha uma arquibancada assim, eu lembro que eu sentei, e o Estevão ia jogar contra um time lá de Goiânia. E sentou um pai do meu lado, só que era do outro time, ele não sabia que eu era o pai do Estevão. Ele não sabia. Eu sentei, a torcida do Cruzeiro estava do outro lado, eu sempre fiquei separado. Eu nunca gostei de ficar junto, assim. Eles achavam que eu era meio... Mas é que eu gostava de ficar separado, ficar analisando tudo. E esse pai começou a xingar o Estevão. Ele xingava o Estevão. Né? E chegou uma hora que ele falou assim, dá no meio do Estevão, quebra a perna dele. Ô, louco. E eu do lado. Entendeu? Aí tinha um
pessoal que conhecia eu, que tava do outro lado aqui, falou, fala assim não, esse aqui é o pai do Estevão, esse é o pai do menino lá. Ele olhou pra mim e falou, não, tem que quebrar ele mesmo. Ele fica fazendo graça, tal, né? Aí deixei o Estevão, acabou com o jogo, o fez o gol, acabou o jogo, ele abaixou a cabeça, veio perto de mim e falou, cara, a emoção tomou conta de mim aqui, eu falei, não, mano, tá desculpado, não tem problema nenhum não. Resumindo, ficamos amigos, depois saímos, bebemos água, conversamos, aí acabou o campeonato, no outro ano teve o campeonato de novo, e eu tava lá com o Estevão. E quando eu tava lá com o Estevão jogando, eu vi umas pessoas de preto, roupa preta chegando e tal. E aí um pessoal de preto, de terno, e ele chegou, né? Falou, esse aqui é o pai do menino lá, tal. Eu vi, cumprimentei ele, tal. Ele falou, esse aqui é meu amigo, o governador aqui, tal. E esse aqui, aí eu descobri que ele era da polícia, ele era um dos que tomava conta de toda a polícia ali, você entendeu? Nossa. Um delegado que tomava conta de toda a polícia ali, e ele tá na beira do campo falando aquilo. Se eu brigo com ele? Eu tô pensando nisso. Era o problema, né? Se eu sou um pai doido, ele passa pra cima e ele tava armado, com certeza, que esse cara é polícia. Você entendeu? Então, por isso que eu falo, às vezes você tem que. A Bíblia fala do domínio próprio, né? Você não pode ser muito salgado, nem muito. O domínio próprio você tem que ter, senão você estraga tudo na vida do teu filho. E eu procuro ter esse domínio próprio na vida do Estevão para que ele consiga jogar e fazer o melhor dele. Entendeu? Bacana. Assim, cada história que a gente fica até. Né? Mas assim, a gente sabe, Ivo, que por falar em história, né? Tem um cara aqui em Pedregulho que você é muito próximo, né? Muito. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele. Ele tá aqui com a gente hoje, mas ele tá um pouco tímido, tá vermelho, né, Tiozinho? Esse aí não pula, não é boi não, viu? Esse aí, o probleminha dele é a onça. Matando a onça, ele é amigo. Bem Bolonha, nosso parceiro aqui, né, Tiozinho? Foi quem fez o meio-campo hoje. Ele vai vir aqui bater um papo com a gente. Pode vir aqui no meu lugar, Bia. Esse é parceiro, meu. Esse é meu irmão. Esse é meu irmão. O Ivo, dava muito trabalho quando tava lá na Francana com você? Vocês estavam na Francana? Não dava muito não. A vontade era jogar ele no muro lá. Ô, Binho, faz uma pergunta aí, velho. Nós já contamos muita história em off aqui, em off. E eu vou falar uma de quando o Ivo tava noivando. Nós tava numa copinha, né, Ivo? Lá em Limeira com a Francana. Limeira, isso. E nós tava torcendo pra perder. Falei, eu tenho que ir embora porque eu tenho que noivar. E era perto do Natal. Não tinha nem comida, não tinha nem comida na escola. E uma barca furada lá, essa copinha. Aí fomos eliminados, tava indo embora. O ônibus, chegando em Ribeirão Preto, ao invés dele pegar a Cândido Portinari, que tem toda a assistência ali de socorro, né, tudo, ele quis cortar o pedágio e pegou reto meu Deus. pra passar por Salles Oliveira. O ônibus não estraga. O ônibus estragou. Meu noivado. O Ivo noivado, tinha que noivar. Mesmo dia. No mesmo dia. Eu e o Ivo pegou carona, deixou a molecada lá com o responsável lá da... Não, conta a história direito, Kleber. Por quê? Não, conta a história direito, Kleber. Conta a história direito, foi assim? Kleber. Não foi não, foi o seguinte, deixa eu contar. O 11 quebrou. Eu peguei e falei assim, ô Kleber, vou embora. Ele, não, você não pode ir. Eu falei, mas noivado, eu preciso ir embora. Aí eu fui pra trás do 11, pedindo carona, parou um casal de senhor, me deu carona. O Kleber ficou doido, nervoso. Aí ficou ele com os meninos, e eu peguei, fui embora. E aí, esse aqui, o que ele fez? Foi também pra trás do 11, pediu carona. Ele conseguiu uma carona também, né, pra ir embora. E ele abriu o vidro, passou, fazendo tchauzinho pra todo mundo. Fazendo tchauzinho, mexendo com os meninos. Uns quebrados, brincando, fazendo tchauzinho pra todo mundo. Tá, passou algum tempo, o Onça consertou o ônibus, aí o Onça foi embora. O Onça andou alguns quilômetros assim, quem tava lá com o carro quebrado? Ele aqui pro ônibus, pedindo carona pro ônibus, porque o carro que ele pegou carona estragou logo na frente. Só com ele acontece. Não, só com ele. E isso foi antes, véspera de Natal, né? Só com ele acontece essas coisas. Eu acho. E aí eu tô perdido, vou passar um Natal aqui na rodovia. Essa nunca ouvi uma história dessa. Não, só com ele acontece essas coisas. Você tem estrela mesmo, viu? Muito incrível, gente boa, meu Deus. A gente se conheceu o quê? Em 2003, né, Ivo? Foi. Na Francana. Aí trabalhamos junto em 2003, 2004. Aí eu formei e fui embora.
2007 a gente se encontrou de novo no feminino, trabalhamos junto 2007, 2008 e 2009. No ano do que o Estevão nasceu, né? A gente voltou a trabalhar junto, que foi em 2007, né? Eu só enganava um pouquinho, mas você trabalhava de vez em quando. Trabalhava assim. E tem uma outra história aqui que o Ivo, né? Eu não sei se vocês entraram no assunto aqui durante o programa, acho que não, mas o Ivo é pastor, né? E o Ivo, eu lembro que quando o Estevão era criança, ele tinha que colocar a gente pro treino, né? Porque não tinha com quem deixar o Estevão, a esposa dele trabalhava. Na época, em Franca, tinha essa dificuldade, não acha creche para todos. E aí tinha que ir com a gente para o campo. E o Estevão, criancinha de colo lá, chorava muito. Eu falava pro Ivo, brincava com o Ivo, não vai jogar futebol não, esse menino vai jogar vôlei, viu? Seu olhar não foi bom não, viu? O Ivo com ele do colo, assim, cara, isso é coisa assim, eu acho que o Ivo profetizou a carreira do Estevão. Isso eu falei pro Ivo já e não poderia deixar de falar hoje. O Ivo pegou o Estevão no colo assim e falou assim, Clebinho, meu futuro tá aqui. Ficou desse jeito aqui, ó, escuta o que eu tô te falando hoje. Isso o Estevão devia ter 1 ano de idade ou nem isso. Isso, né? mas deixa eu te contar uma história muito interessante, assim, ó, já que você tocou no assunto. Porque eu sempre, meu sonho era ter uma igreja. Sempre. Eu não tinha condições de ter igreja. E um dia eu estava na igreja orando, bateu uma menina na porta da igreja. E ela falou comigo, falou, seu filho, Deus manda dizer para você que seu filho, ele que vai dar a igreja para você. Eu era solteiro, eu não tinha pretensão nenhuma de casar, entendeu? E ela bateu lá e ela falou isso, falou, seu filho que vai dar a igreja para você. E eu peguei aquela palavra, falei, aí quando o Estevão nasceu, eu entendi que ele, inclusive hoje nós inauguramos uma igreja em Franca, e foi o Estevão, com a bênção do Estevão, através dele que eu consegui essa igreja. Legal, hein? A gente junta as duas histórias, parece que é para acontecer mesmo. Tava escrito nas estrelas, né? Isso. E você como pastor, acho que chega a enxergar ainda mais, né? Não que tenha mais fé com os outros, mas você prega a fé, né? Uhum. E a hora que o Binho falou que você olhou pro Estevão e falou assim, ó, ele vai ser, como é que ele falou? Esse vai ser o futuro, o meu futuro. É coisa para se levar, tanto é que o Binho não esqueceu, né? Pode ser que você tenha esquecido, mas palavras simples que foi uma ficou no cotidiano da né? vida do Binho e realmente aconteceu e vai ter muito mais, né? Ô Binho. E eu acho que a minha participação já tá bom demais, porque se for... Eu ia te perguntar um negócio, mas já sai, então... Pode falar, porque se for desenrolar aquele monte de coisa que a gente conversou... Não vou falar então não. Ô Binho, mas... Acho que o Pedregulho merece uma historinha daquela, não merece tá não. Nenhuma, Ivo. Tchau. Eles precisam saber quem é o Clebinho. Só para agradecer o Binho, o Binho que costurou o Ivo vir aqui para conversar com a gente. Binho, obrigado aí, cara. Binho parceiraço nosso. Trouxe o Ivo para contar essas histórias emocionantes da vida dele e do Estevão, viu? Obrigadão, viu, Binho? Ele tava sofrendo um pouquinho antes do programa para não vir falar. Que não, tanto que ele tá vermelho, Seuzinho. O Ivo falou, eu vou chamar. Tava com vergonha, mas o Binho é parceiro nosso. Binho demais. Esse é irmão. E a gente ouviu tanta história do Ivo aqui, muitas não podem ser contadas mais, né, Seuzinho? Então, vamos deixar quieto, né? Essas já acabou. Só as boas, só. Só as boas, né? Hoje, Seuzinho, a gente tá chegando mais na reta final do nosso Polling Off, mas tem uma pergunta que a gente não pode deixar de fazer, né? O sorriso do Ivo. Faça, Gustavo. Vamos lá. Ô, Ivo, assim, a gente sabe que pela idade que o Estevão tá, né? Ele já é um jogador pretendido por vários clubes, né? E a gente sabe que, inevitavelmente, ele vai jogar no futebol europeu em algum momento e, muito provavelmente, pela maioria da carreira dele. O que vocês têm de concreto até hoje, de conversa, de negociação, talvez, com o futebol europeu? Assim, eu tive na Europa há um mês atrás, né? E fui conhecer alguns clubes, conversamos, tivemos reunião, né? E assim, concreto mesmo, não tem ainda nada concreto. Teve alguns, né? Paris fez a proposta que o Palmeiras não aceitou. Entendeu? Mas assim, tá em andamento. Se fosse por mim, claro, assim, eu acho que o Estevão no futebol espanhol, ele
Estilo, né? Pelo estilo, pela característica, ele realmente ia sair bem, mas assim, a gente não pode também fechar as portas, que existe grandes clubes na Inglaterra, como eu tive lá, conheci grandes clubes também, que o futebol europeu é um futebol que encanta, pela estrutura, que eles têm. Eu vi pessoalmente, né, assisti alguns jogos pessoalmente, então assim, eu espero que o Estevão, é ele que vai escolher, eu falei para ele, Estevão, você que vai tomar a decisão, né, você que vai decidir. Eu fui lá, eles têm interesse em levar o Estevão, mas eu falei para ele, a escolha que vai fazer é você. E você escolhe, você vai ter que decidir, e o mais importante que eu falei para ele, independente de você decidir, é o campo. Se você render dentro de campo, se você continuar trabalhando dentro de campo, dedicar dentro de campo, vai ficar muito mais fácil a sua escolha, porque aí vai aparecer muitos mais clubes e você que vai ter a decisão de escolher aquilo onde você quer jogar. Entendeu? Teve proposta da Espanha? Da Espanha? É. De algum time espanhol. Não, da Espanha só sondagem mesmo, assim. Mas a proposta ainda não chegou. Qual não. você mais gosta, Real ou Barcelona? Vixe. Ah, essa é fogueira, boa. Hã? Se fosse pra escolher, você vai jogar nesse, meu filho? Se fosse pra mim escolher, cara, assim, eu sou da geração do Messi, né? Então o Barcelona me encanta bastante. Quem Só sabe que uma dupla com o Vitor Roque, né? Só que Vitor o Real também é um clube que... Maior clube do mundo, né? Maior clube do mundo, você Maior não clube do entendeu? Mas eu vejo assim, é o que eu falei pro Estevão, eu sempre falo. Assim, você tem que estar no lugar onde eles te querem. Não adianta você ir para um lugar onde... e eu senti que eu estando lá, eu falei pros empresários dele, já, assim, dentro de mim eu já decidi, já sei que eu tô orando, tô pedindo a Deus. Mas sim, porque você tem que estar no lugar onde as pessoas te querem e onde eles vão te valorizar. Entendeu? Eu sempre, todo lugar que eu chegava, eu falava, eu confio no meu filho, eu sei o potencial que ele tem. Então não adianta trazer o Estevão para cá para vocês emprestar para tal time, tá? Fazer testes, esse tipo de coisa. Não, eu quero um time e lá tem alguns times que realmente estão interessados e eu tô orando para dar certo. No momento certo também, né? No momento certo. Uma pergunta minha. O que você acha que vem primeiro, seleção brasileira ou Europa? Europa. Aí, ó. Boa pergunta. Boa pergunta. Falta... Apesar que ele, assim, você fala seleção principal, né? Porque a de base ele já... Não, principal. Eu acho que é Europa. Que legal. Já deu mais ou menos um direcionamento aí, né? Porque pela idade dele, assim, Sim. a gente... teve o caso do Hendrick, que foi vendido com 16 anos, né? O Hendrick muito acima da curva, muito... Então, pela idade também, os clubes ficam, né, na expectativa. Porém, agora que ele está começando a trilhar no profissional, a mostrar. Então, assim que ele firmar, aí sim, aí eu vou poder levar vocês para a Europa. Menos o Kleber. Ele vai. principal. Não, o Kleber não pode. Gente, o Kleber não pode. Ele não pode ir pra Europa. Você não sabe o que é o Kleber. Não pode. Ele não volta, né? Chega lá e vai comer neve, ele vai dar trabalho. Não vai. Do nada. Não, você não conhece o Kleber. Não. Ele tá rindo ali no Não fundo. vamos contar mais do Kleber. Acho que depois dessa chegamos ao fim, né, do seu amigo. Ô, Ivo, a gente queria agradecer demais, de coração mesmo, pela sua participação. Agradecer ao Bin, né, Teuzinho, que fez esse meio campo, trouxe o Ivo aqui. A gente deseja muito sucesso para você, para o Estevão, que ele possa ser esse grande craque que ele já é no futebol de base, que já está mostrando ser no futebol profissional também, que ele consiga aí conquistar todos os objetivos dele, né, Teuzinho? Isso aí, Gustavo. Queria agradecer o Bin também, o Tauanzinho aqui conosco. Ivo, seu menino vai trilhar um caminho que poucos jogadores irão trilhar. Ele é o futuro da nossa seleção mesmo. Quando fiz a pergunta, seleção ou Europa, porque a gente já enxerga um potencial enorme no seu menino, tá? Obrigado por você ter vindo aqui, saiu lá de Franca para vir aqui, só para dar uma palhinha para nós, contar as novidades e tudo que aconteceu na vida da sua família. Obrigadão, viu? Eu que agradeço vocês e como eu sempre digo, eu espero que o Estevão seja exemplo para muitas crianças, que o Estevão saiu de um lugar onde, de Franca, de escolinha, e onde ele está hoje. Então eu quero que ele seja exemplo para muitas crianças que um dia possam sonhar também estar lá, com o pé no chão, é claro, e que tudo é possível, aquele que crê. É isso daí.
Pessoal, então estamos chegando ao fim, né, Tiozinho, da segunda edição do Polo em Off. Satisfação legal. enorme em receber todos vocês aqui. Os nossos cortes estarão nas redes sociais, também no canal do YouTube, entrevista completa no YouTube do Os PoloCast. cortes no TikTok e no Instagram. Siga a gente lá, tá bom? Obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima.